E vamos agora falar de trombose venosa profunda, do que se trata, quando ocorre, dos tratamentos que se seguem e das novas abordagens que podem melhorar a qualidade de vida de alguns doentes. Para isso contamos com um especialista em cirurgia vascular, o professor Sérgio Sampaio, da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, que está connosco em videochamada. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Pode Boa tarde. explicar-nos o que é e quando ocorre uma trombose venosa profunda? Sim, com certeza. Muito obrigado, muito gosto que aqui estou. Uma trombose venosa profunda consiste, de facto, na oclusão de uma veia, quase sempre nos membros inferiores, pode acontecer também na bacia, mas quase sempre nos membros inferiores. Essa oclusão leva a uma inflamação da veia, com sintomas dolorosos locais, mas sobretudo com edema, com aumento de volume do membro atingido. Pode acontecer no membro superior, no braço, mas também e sobretudo nos membros inferiores, é bastante mais frequente. E quais são as principais causas que levam a este tipo de tromboses? A maior parte das tromboses são de facto provocadas, isto é, provocadas no sentido de conseguirmos identificar as causas da trombose venosa profunda, associadas a cirurgias, associadas a doença maligna subjacente aos seus tratamentos, alectoamentos prolongados por traumatismos, por outras doenças que obrigam a imobilização prolongada, determinado tipo de tratamentos que se fazem, mas a verdade é que há uma proporção muito significativa de tromboses venosas que ocorrem sem que se saiba, pelo menos de imediato, sem que se saiba a causa pela qual acontecer. Há sintomas e sinais que levantem suspeitas? Sim, Por exemplo, a sempre. dor nas pernas, o inchaço. Sim, de facto, a dor localizada no membro atingido e o edema, o aumento de volume do membro atingido, são mais ou menos universais, não são obrigatórios. Dependendo da veia que estiver atingida, pode acontecer uma trombose venosa profunda perfeitamente sem que haja um aumento de volume significativo, sem que haja um inchaço, um edema significativo do membro atingido. Mas, quando a veia é suficientemente importante, observamos sempre o dito edema. E a dor? Claro que estes sintomas são sintomas muito pouco específicos. Qualquer pessoa, por exemplo, apenas com varizes ou mesmo sem varizes, se pode queixar em determinadas situações de edema dos membros inferiores e de dor nos membros inferiores, por exemplo. É por isso que a forma como os sintomas e os sinais aparecem é bastante importante. O caráter agudo, isto é, repentino do aparecimento dos sinais e dos sintomas, é bastante importante. E quais são as maiores complicações das tromboses venosas profundas? Em termos de complicações agudas, complicações imediatas, sem dúvida nenhuma que a complicação mais preocupante é a embolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar. Isso consiste, no fundo, no deslocar do trombo que estava numa veia periférica, que entrou em circulação, e que vai acabar por encravar no primeiro leito capilar, ou seja, de vasos mais estreitinhos, que neste caso é a circulação pulmonar. É a dita embolia pulmonar, que pode acontecer numa proporção significativa de tromboses venosas, sobretudo se elas acontecerem em veias mais altas, veias mais proximais, veias ilíacas, veias femorais. De facto, em determinadas séries isso parece que pode acontecer em até metade dos casos. A embolia pulmonar, infelizmente, tem uma taxa de mortalidade relativamente elevada. E a utilização de medicamentos anticoagulantes e o uso de meias de compressão elásticas são um cenário obrigatório para quem teve uma trombose profunda? Sim, é verdade. A trombose venosa profunda, inclusive até há alguns anos, eu diria que era obrigatória e era até a única solução que era recomendada e que era defendida. Isto levava muitas vezes a alguma frustração por parte dos pacientes, alguma perplexidade. Depois de um problema destes não há mais nada de facto a fazer. Eu há pouco referi-me às complicações imediatas e mais assustadoras, mas a verdade é que a longo prazo, algumas das tromboses venosas profundas, de facto aquelas a que eu me referi há pouco, aquelas que ocorrem em veias mais proximais, podem ter complicações crónicas, também elas, vá lá, não tão assustadoras, mas podem colocar francamente em xeque a qualidade de vida dos doentes no futuro. Com o passar do tempo, os doentes podem se manter com um membro cronicamente adviciado, com sensação de peso,
com dificuldade em caminhar um pouco mais depressa, frequentemente e persistentemente com um membro quente, desconfortável e, sobretudo, nos casos mais graves, a pele pode começar a ficar estruturalmente alterada, mais fininha, mais brilhante, atrófica, manchada e, sobretudo, mais frágil. Nos casos em que tudo corre mal, pode ocorrer a ulceração. E é de facto, em determinado tipo de tromboses, quando persistem estes sintomas ou quando estamos preocupados com o aparecimento desses estadios mais elevados, que algo mais pode haver a fazer, nomeadamente a recanalização ou a dilatação da veia que havia ficado total ou parcialmente obstruída. Isso é que tem que fazer, por exemplo, quando as queixas persistem, nomeadamente o edema, a sensação de peso, a dificuldade em caminhar mais rapidamente ou a sensação de calor. Existe esse tipo de abordagem? A abordagem que fazem de tratamento? É verdade. É como lhe dizia, até alguns anos atrás, sensivelmente até o fim de 2010, isto começou a mudar significativamente a abordagem, eu diria que por volta de 2008. Há uns anos atrás pouco havia a oferecer, mas hoje em dia, em doentes que saibam que tiveram uma trombose venosa profunda, merece a pena investigar, porque, não em todos, evidentemente, há determinadas características técnicas e determinados pressupostos que têm que estar presentes, mas eu diria que numa proporção significativa de doentes pode haver algo mais a fazer para tentar resolver os sintomas que persistem depois de uma trombose venosa profunda que aconteceu há algum tempo, e também para tentar diminuir a probabilidade das complicações a longo prazo a que me referi há pouco. Muito obrigada, professor Sérgio Sampaio, por ter Muito estado obrigado. connosco. Muito obrigada.